chegando na área, chegando na rede com Kodama na rede. Todos os sábados, 18 horas, hoje um pouquinho atrasado, aqui na altv.com.br, né? Tocando a bola já que está no fundo do gol, né? Muito felizes com o pentacampeonato do poderoso Timão, né? Vamos abrindo aqui o nosso programa com o nosso ilustre convidado da Rádio Transamérica FM, Marco Belo, apresentador do Esquenta, apresentador do Papo de Craque. Obrigado, Kodama, pelo convite. Quero falar que começou atrasado por causa do convidado, que chegou atrasado por causa do trânsito da cidade de São Paulo, mas é um prazer estar aqui. A gente vai levando. Eu vi que você é um apresentador muito imparcial, Kodama, dá pra ver. Isso a gente não sempre fica um pouco, né? Não tenho nada contra as outras equipes, mas a gente tem um pouquinho de preferência aqui, entendi. Né? Eu achei que era por causa do título brasileiro que você estava vestido. É uma assim. homenagem, não deixa de ser uma homenagem também. Se o Palmeiras ganhar, você veste verde? Não, você tá brincando. Eu também não. Eu gosto de homenagear todos os times, mas o único de coração é esse aqui. A né? preferência é esse, entendi. Mas é um prazer estar aqui ao seu lado para participar do programa e interagir com vocês aqui. Valeu, Marquinho. Marquinho, conta pra gente, assim, eu acompanho, assim, ouvinte, já acompanho há muito tempo, a equipe do Éder lá, né? Na época que era da Band FM, depois foi a Transamérica, né? Os programas lá com o Tomás e tal. Como é que é trabalhar? Porque a gente ouve muito rádio, né? Eu, um fanático por futebol, acompanho, mas aí de repente você chega lá, eu sei que você também já tá há um tempo aí trabalhando lá na equipe do Éder, mas pô, você chega lá e você encontra o Carmona. O Carmona é um monstro, né? É verdade. Do jornalismo, da imprensa esportiva, né? Repórter de campo. Qual é a sensação de trabalhar com um monstro desse? É uma responsabilidade grande, viu, Kodama? Porque quando eu cheguei na Transamérica, além do Roberto Carmona, trabalhavam lá o Cândido Garcia. É um baita de um repórter também, sabia tudo de Fórmula 1, de futebol, de voleibol, de todos os esportes. Trabalhei um tempinho com ele, com o Henrique Guilherme, que foi um grande repórter, o Márcio Bernardes foi um dos maiores repórteres também. Uau! E André Henning, Valmir Jorge, vários que passaram por lá. Hoje em dia com o Roberto Carmona, que é o mais experiente da equipe e um dos mais experientes do rádio brasileiro. Então a gente vai aprendendo, vai tirando um pouquinho de cada um. Não pode muito contrariar, né? Porque esse pessoal que está mais tempo por aí, se falar que é assim, a gente vai pelo lado deles, né? Não pode. Recentemente chegou o Silvio Luiz também na equipe lá. Silvio Luiz, a gente está com o Ronaldo no Esquenta todo domingo lá na Rádio Transamérica. Ronaldo Savoia, meu amigo Savoia lá. José Eduardo Savoia também com muita história. Juarez Soares, Paulo Roberto Martins, só a gente com bagagem trabalhando. Verdade, a gente tem que ouvir bastante. Mas acho que deles todos, acho que o Carmona é mais antigo, né? Eu lembro que assim, eu escutava muito ele, repórter de campo, acho que em outras emissoras também. Né? Isso, dizem que cobriu a Última Ceia, etc. Né? A gente brinca bastante com o Carmoninha, que está bastante tempo na estrada aí. Tá certo, mas eu acho bastante legal, né? Poder desfrutar dessa experiência desse povo todo lá, né? Eu acho, rádio é diferente, né? Rádio é um veículo que todo mundo fala onde você aprende bastante, dá pra você testar bastante, porque você tá ali entre amigos. Às vezes a gente esquece que tá apresentando um programa, a gente tá no estúdio lá, você já foi algumas vezes acompanhar ao vivo, e vira uma roda de amigos, assim. Então a gente discute, brinca, tem um que sobe em cima da mesa, o outro sai nervoso, vai embora, vai tomar uma água, dá uma descansada de vez em quando. Então, às vezes a gente até esquece que está trabalhando lá, e enquanto isso a gente vai aprendendo, vai se divertindo e, claro, vai entretendo o público também. Acho que de equipe de Éder Luiz eu sou mais antigo que um monte de gente que está lá. Verdade. Eu só acompanhando, lógico, na rádio e tal. Eu lembro que, assim, quando eu comecei que começou o processo de interatividade entre o ouvinte, né, e os programas, eu passava fax para lá ainda, não era Twitter e não era e-mail, era fax. Verdade, quando eu entrei ainda existia fax, carta, ainda tinha gente que mandava carta pra lá, daí começou essa história de e-mail, de repente o e-mail ficou velho, né? O pessoal parou de mandar e-mail, a gente falou, como é que a gente, tem muita gente que ouve a gente, mas não tem mais tanta participação, daí descobrimos o Twitter, né? Daí na época do Twitter, que bombou, hoje em dia a gente recebe bastante mensagem via Twitter,
de participação de ouvinte, inclusive sua. Aristeu Kodama, que está sempre acompanhando a gente e nos ajudando lá, né? De vez em quando a gente erra uma informação, você corrige, né? Contribui um pouquinho. E pelo telefone, porque rádio sem telefone não é rádio também, né? Então tem muita gente que participa ainda pelo telefone, que é talvez a forma mais antiga, mas que não vai ficar velha nunca. Eu tenho ligado um pouco lá, porque a dificuldade aumentou bastante, viu? Em outras épocas era mais fácil. Até eu revelo que eu tinha uma técnica para poder ligar. Qual seria? Não tinha falcatrua, não. Qual seria a sua técnica? Todos os programas esportivos aí que eu ligo, participo, não tem facilitação para um ou outro ouvinte, porque tem mais amizade, posso afirmar isso daí. Você já contou essa história aqui, inclusive, no seu programa? Porque é uma curiosidade minha. Como é que você faz para participar de tanto programa? Você tem quantos rádios e quantas televisões na sua casa? Não, eu tenho. Normalmente eu escuto 2, 3 programas ao mesmo tempo. O meu assunto preferido é o Corinthians. Então, se está falando de Corinthians Transamérica, eu estou ouvindo Transamérica. Se está falando de Corinthians na Band, eu estou ouvindo a Band. Aí você vai lá, diminui o som de um, aumenta o outro e tal. E vamos tocando assim. A técnica depois eu te ensino nos bastidores. Tá certo. Ô Marquinho, eu sei que você acompanha, você é setorista do Corinthians, né? Como é que foi as suas impressões em relação à semana do Corinthians, em relação à decisão? Foi praticamente uma decisão contra o Palmeiras lá. Como é que o clima muda em relação ao técnico, aos jogadores? Das semanas anteriores em que os jogos seriam mais normais, vamos dizer assim? Esse campeonato foi bem diferente, eu acho, porque houve 2 decisões, contra o Figueirense, que todo mundo achava que ia ser a decisão, e contra o Palmeiras, que era uma decisão onde o adversário era o grande rival, mas não estava disputando o título. Então foi uma coisa estranha, primeira vez que eu passo por isso, porque era uma final, era um jogo muito importante, de grande rivalidade, mas o Palmeiras não estava lutando por nada. Então o Corinthians falava muito do Palmeiras, mas falava também do Vasco da Gama, porque o adversário do Corinthians era o Vasco da Gama, apesar de jogar contra o Palmeiras. E foram, como eu disse, 2 semanas de decisão, 2 semanas de título e 2 semanas tensas. É uma semana diferente, sim. A gente vê que os jogadores ficam um pouquinho mais retraídos. O Tite falou que ia blindar o elenco. Então, os jogadores não falavam mais, não davam exclusivo. Eu até consegui uma entrevista exclusiva com o Júlio César, o goleiro do Corinthians. O Guilherme Prado, que é o assessor de imprensa, ela falou, só você conseguiu, aproveita isso, porque o Júlio César não falou com ninguém. Então, tava uma dificuldade pra gente conseguir aquelas especiais que a gente faz sempre em finais de campeonato, porque realmente, semana de título, eu acho que os próprios jogadores, eles se retraem um pouco, ficam um pouquinho mais com a família e tal, e também tem uma orientação, claro, da diretoria, do treinador da equipe, para não sair alguma coisa que possa atrapalhar o grupo nessa hora. Apesar que no sábado de manhã, parece que houve uma visita de algumas pessoas de organizada no sábado de manhã, no CT. A torcida organizada, no caso do Corinthians, tem alguns privilégios faz tempo, né? Há pessoas contra, pessoas a favor, né? Cada um tem a sua opinião, mas o presidente Andrés era de organizada. Sim, claro. Antes de assumir a presidência. Então não tem nem como ele falar, não gosto de organizada, quero organizada longe daqui. E a organizada também apoiou a chegada do Andrés ao poder, apoiou a ascensão do Andrés ao clube. O que ele fez? Ele fez o lógico. Acho que até quem critica o presidente por receber a organizada, estando na pele dele, faria a mesma coisa. Porque não tem como o cara ser levado ao poder por causa das organizadas e chegar lá e falar, não quero mais. Então, no caso do Corinthians, na presidência do Andrés, no mandato do Andrés, as organizadas têm alguns privilégios, por exemplo, esse de no sábado e dar o apoio, entre aspas, para o jogador, fazer a cobrança, vocês têm que ganhar, não sei o quê, mas tem muita gente que é contra isso e acha que isso atrapalha, não sei, no caso do Corinthians deu certo porque ganhou. Se tivesse perdido, poderia ser mais um assunto para ser discutido. Eu acho que em outros momentos, até uma certa tradição que acho que precisa ser recuperada, sempre houve essa abertura em relação quando os treinos era feito na fazendinha, porque assim, era aberto, os associados, torcedores, todos acompanhavam o treino no sábado de manhã. E isso, quando foi transferido tudo para o CT, acabou se perdendo. Então, acho que agora que terminando as obras do CT, eu acho que isso tem que ser retornado, porque faz parte de uma tradição do Corinthians conviver próximo à torcida, né? E nos momentos mais tranquilos, mais Mas você sabe que está sendo construído um campo que vai ser usado na maior parte do tempo para as categorias de base do clube.
e vai ser construída uma arquibancada lá. A torcida vai voltar a ter acesso aos treinamentos do clube, isso vai demorar um pouquinho, claro, o campo tem que ficar pronto. E é até legal a gente falar aqui para a audiência que muita gente manda e-mail, liga lá na rádio, fala como que eu assisto os treinos do Corinthians. Eu estou sempre falando, infelizmente, a gente não faz parte do Corinthians, mas tem que passar a informação, né? Claro. Infelizmente, desde a construção do CT, o torcedor não tem mais acesso aos treinos do clube, a não ser em situações especiais em que a organizada pode entrar. Agora, o torcedor comum, que quer levar o seu filho, como você disse, na época da Fazendinha, ia aos sábados ali, ficava na arquibancada, e muita gente que eu conheço fazia parte do programa semanal da família, assistia o treino do Corinthians, desde a construção do CT não pode mais. Uma única oportunidade para você estar acompanhando os treinos do Corinthians é sendo assinante da TV Corinthians, né? E isso acho que é só pela TVA e agora eu não sei se está da televisão da Telefônica também. Não mas é TVA com certeza, tem TV Corinthians lá, acompanha a galera lá, o Gil, o Léo, Daniel Blake, todos. O pessoal faz um belo trabalho. Lá. 2 horas de treino ao vivo. Eles têm que enrolar, tem que falar muita coisa. O Luiz também lá, eu fico acompanhando eles também. Às vezes sábado de manhã, algum dia à tarde lá, que dá, eu tô acompanhando os treinos do Corinthians. Ou senão eu assisto a reprise que passa mais à noite. Mas sabe que esse negócio da TV Corinthians é interessante? Porque o trabalho do setorista do clube é estar no treino. Então a gente tem que ficar observando o treino. A gente tá lá presente, né? O jogador tá treinando a 5 metros de onde você está, todos os dias a gente tem que dar informação. O jogador tropicou, a gente está falando que o jogador tropicou. E às vezes a gente está no treino, eu ligo aqui no celular, no Twitter, e tem um cara que não está no treino que fala, o jogador tropeçou. Antes de eu falar, ele já está falando, por quê? Está acompanhando na TV Corinthians no treino. Então é uma coisa até legal, porque é como se você estivesse vendo o treino também. A mesma coisa que eu estou vendo lá ao vivo, o cara está em casa ali, com o controle remoto dele, e está assistindo o treino inteiro, tudo que está acontecendo no Corinthians. Só não tem lá os treinos fechados lá que o Tite faz aí de vez em quando, às vésperas dos jogos lá? Ele não faz muito não, viu? E atualmente nesse CT também tem um heliponto do lado do CT, então não tem nem como ele disfarçar, porque sai helicóptero a cada 5 minutos ali. Se alguém quiser, vai de helicóptero ali, olha a formação tática que ele tá montando. O Tite não tá usando muito isso, não é muito da tática dele. Inclusive contra o Palmeiras, contra o Figueirense, ele anunciou o time com 3, 4 dias de antecedência. Ele não é dos mais misteriosos não, viu, Codama? Tá certo. Estava esquecendo de falar aqui para perguntas aqui, a gente está com um probleminha no chat, que a UTV está mexendo no site deles, é mais fácil mandar pelo @AristeoCodama, aqui pelo Twitter, tá bom? Em relação ao jogo, você acha que, assim, muita gente, apesar de ser campeão, o pessoal ainda fez algumas críticas ao Tite por jogar defensivamente? Hoje o Rincon falando que não gosta do Tite, que o Tite é retranqueiro. Olha, Rincon, você foi um grande jogador, capitão do Corinthians, campeão do mundo, só que é o seguinte, bicho, como técnico você não pode questionar o Tite não, porque o seu trabalho é bem ruimzinho como técnico, viu, bicho? Então, eu acho que assim, ele jogou pelo resultado, não foi isso? Eu acho assim, o Tite entende muito de tática, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas palestras do Tite sobre futebol, inclusive na Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista, de vez em quando, dá algumas palestras com participação dos treinadores. Eu, como jornalista, vou lá me atualizar, né? Porque também não adianta nada, você tá vendo o treino e não entende o que o treinador tá fazendo. O Tite entende bastante de tática. Essa história dele ser retranqueiro tem um pouco de verdade, tem um pouco de preconceito, por ele ser um técnico gaúcho. No passado, ele armou times defensivos, mas esse Corinthians eu não acho que é um Corinthians defensivo. Apesar de ter ganhado a maioria das partidas por placar apertado, 1-0, 2-1, o próprio Tite admitia um sufoco cada jogo do Corinthians, mas ele armava com 3 atacantes a maioria dos jogos. Você vê alguns treinadores com 4 volantes no time. Então eu acho que esse trabalho atual do Tite não dá pra gente falar que ele é retranqueiro. E alguns jogos em que ele foi criticado, a gente que conhece o trabalho dele, que via durante a semana o trabalho dele, entendia perfeitamente. Às vezes o futebol é visto, o torcedor não entende isso, como um jogo de xadrez. Sim. Você põe um jogador que não é o jogador mais ofensivo, o jogador que vai fazer gol, não sei o quê. Mas esse jogador está, por exemplo, cansando o adversário, digamos assim, claro. mais popularmente falando. Está cansando o cara. Joga em cima do lateral, um Danilo da vida, que é bastante criticado. Joga em cima do lateral o primeiro tempo inteiro. No segundo tempo ele mete o Jorge Henrique e o Jorge Henrique faz 2 gols. Daí que o torcedor pensa? Pô, o Tite é burro, por que ele não pôs o Jorge Henrique desde o começo? Exatamente. Mas o torcedor não consegue enxergar, às vezes, que ele pensou no jogo como um todo.
Então não é questão de ter escalado errado e acertado o time. Não, ele pensou assim, não vou cansar o cara, porque o cara no segundo tempo ele atua mal, não sei o que, o Jorge Henrique vai entrar. Então acho que às vezes você tem que ver um pouquinho mais amplamente o negócio para criticar o treinador. O Tite tem muitos defeitos, sim, claro, mas esse eu acho que não. Eu acho que isso que você está falando basicamente aconteceu, acho que nos dois jogos antes do jogo do Palmeiras. Que jogava o Danilo, o Alex entrava no segundo tempo e resolvia. É verdade. No jogo contra o Palmeiras, o Danilo não jogou, o Alex jogou o tempo inteiro e ele não produziu o que ele produziu em metade do tempo dos outros 2 jogos. E daí a torcida fala, o que aconteceu com o Alex? Tá jogando pior? O que será? Será que o Danilo que estava fazendo falta? Mas não é, o treinador ele não pensa em 11 jogadores, ele pensa em 15, 16, e às vezes o jogador que ele põe no segundo tempo, ele já estava programando para pôr no segundo tempo, não é porque o do primeiro tempo estava ruim. Eu sou massacrado no Twitter, porque eu sou um dos defensores do Danilo. Eu sou massacrado, né? Dizem uma sacanagem, falaram o Danilo estava fora na final do Campeonato Paulista do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras e disseram que a câmera focou os torcedores no estádio, o único que estava dormindo durante o jogo era o Danilo, que estava assistindo o jogo, cochilando que nem ele faz em campo. Mas sacanagem com o jeito de jogar do Danilo. Danilo, acho que pra mim assim, é um jogador muito eficiente, ele joga muito pro time, ele acho que ele, em relação a isso, ele não tem essa vaidade que alguns jogadores têm, né? Então ele cumpre muito a parte tática, acho que por isso que o Tite gosta tanto dele, que o que o Tite pedir ele vai fazer. Ele participa de quase todas as jogadas ensaiadas e de bolas paradas do Corinthians. E para mim assim, o jogador, não sei se você concorda com isso, para mim o jogador do campeonato do Corinthians, para mim, é o Danilo. Eu considero, além do Danilo, que jogou a maioria das partidas e participa de todas as bolas paradas do Corinthians, todas as jogadas ensaiadas passam pela cabeça do Danilo. Além dele, o Leandro Castanho e o Ralf, 2 jogadores importantíssimos. Foram leões. Assim, eu digo assim que ele foi o mais principal em relação ao campeonato, porque assim, foi o que mais jogou e foi o campeão das assistências. Né? E isso que você está falando nas bolas paradas, ele é participativo em todos os lances, tanto no ataque como na defesa. Verdade. Né? Eu até perguntei pro Tite uma vez, não tem como fazer uma outra jogada ensaiada que não passe pelo Danilo? Será que os outros times não sabem que todo escanteio vai na cabeça do Danilo? É só marcar o Danilo, que o Corinthians não sabe, o adversário não sabe o que fazer. O Tite falou, tá dando certo, né? Enquanto tá dando certo, a gente vai fazendo. E dava certo mesmo. O Danilo conseguia fugir da marcação e cabecear a primeira bola para alguém que vem de trás, etc. Sim, exatamente. Então, assim, eu não sei por que tanta essa insistência. O pessoal, tem que vender o Danilo, acabou de renovar o contrato, ainda bem, né? Eu acho que, é lógico que o Emerson teve momentos bons, o Alex teve momentos bons, só que, assim, ele não teve sequência, nenhum deles teve sequência. O que teve mais sequência e que colaborou mais na campanha, pelo fato de ter jogado, foi o Danilo. Então, não tem como você tirar isso do cara, negar esse mérito pra ele, né? Eu acho que... E você é criticado por isso aqui, Codão? Nossa, tem muita gente que discorda de você. Você é louco, o cara é uma tartaruga, o cara não sei o quê. Não, mas eu defendo o Tite lá na Transamérica, por exemplo, o pessoal discorda totalmente. Assim, eu falei, inclusive, umas 3 semanas antes do Corinthians ganhar o título, eu falei, o Corinthians vai estar dando a volta olímpica e a torcida vai estar gritando, fora Tite, fora Tite. Não aconteceu isso, mas no dia seguinte chegaram e-mails lá na rádio perguntando quem vai ser o treinador para o ano que vem, porque o Tite não dá. Para Libertadores o Tite não dá. Então o que vai fazer? Cada um tem sua opinião, a gente tem que respeitar. Com certeza, tipo uma coisa... eu também faço as minhas críticas em relação ao Tite e tal, só que assim, eu tenho que dar mão palmatória, o cara foi campeão, né? Até então, mesmo durante o campeonato, fazia a crítica, mas o porém, ele é líder, né? Quer queira, quer não. Ou os outros, pode ter um outro técnico que seja melhor, tem, com certeza, mas quem é um líder é o Tite, então ele tem méritos, né, em ter mexido no time, e ter levado o elenco com um pouco, até sem confusão, né? O Corinthians no passado era um time que sempre tinha confusões dentro do elenco, briga de jogador, não sei o que mais, e hoje é um ambiente bem tranquilo, né? E você pensa no que aconteceu da época do Mano Menezes para a época do Tite, por exemplo? Os jogadores que o Mano Menezes tinha eram jogadores nível de seleção brasileira, o André Santos, nível de seleção brasileira, não havia o Liedson, havia o Ronaldo, nível de seleção brasileira, claro, o Ronaldo não estava na melhor das fases dele, mas estava resolvendo, o Chicão estava jogando muita bola, o William estava jogando muita bola, o Douglas estava no time também, o Elias estava no time, nessa época do Mano Menezes. Quando o Tite assumiu,
foi saindo um jogador daqui, um jogador dali, um jogador de lá. O próprio Andrés, presidente do clube, fala que o menos culpado pela derrota na Libertadores foi o Tite, porque ele não montou a equipe do Corinthians, ele recebeu, e ele é um técnico considerado barato. Por quê? Porque ele trabalha com jogadores que dão. Ele não é aquele treinador que sai chutando a sala do presidente e fala, como é que eu vou... Por exemplo, o que o Luiz Felipe fez durante esse campeonato. Não, é o pior elenco que eu já trabalhei. O Tite nunca falou isso. Não. Como é que eu vou trabalhar com esses jogadores aqui? Não. Ele fala, eu tenho isso aqui, então vou montar um time com isso aqui. É o que você disse. Com esse time que ele tinha, com alguns jogadores que ele pediu, como o Alex, claro, mas com esse time que o Andrés deu pra ele deixou o time na liderança durante 26 rodadas antes da partida final. E ele não é um técnico que reclama. Se para a Libertadores da América do ano que vem o Andrés chegar, o próximo presidente do Corinthians, não, o Edson vai embora, vou vender o Paulinho, vou vender o Leandro Castan, ele vai montar a equipe subindo um aqui, outro ali, vai disputar a Libertadores com essa equipe. Então, por isso ele é um treinador considerado barato, um treinador que não é pidão, né? Como muitos por aí são, como um Luxemburgo da vida que gosta de montar seleções. E isso o presidente do clube adora. Sim, eu acho que é o grande questionamento, né? Eu acho que pro Tite vai acontecer agora no começo do ano, né? Porque deve chegar alguns jogadores, né? E eu quero ver como é que ele vai fazer para colocar esses jogadores dentro do elenco, dentro do grupo, né? E encaixar o time, né? Porque é sempre complicado você mexer num time que tá ganhando e sempre tem aquela parte de ciúmes, né? E ego, né? Hoje estava acompanhando aqui pelos sites ali, entre o Corinthians e o Montijo parece que tá tudo certo, só falta o Cruzeiro aceitar vender, que é o mais difícil. Né? É o mal dos clubes brasileiros, acerta com os jogadores, quer de acertar com outro clube. Porque parece que o São Paulo tentou falar com o Cruzeiro não quis falar, né? E aí esse cara falou, primeiro tem que perguntar pro cara se ele tá afim de vir, né? O Montijo falou. O Corinthians tem bom relacionamento com o parceiro econômico do Cruzeiro, né? Que é o Banco BMG, que trouxe inclusive o Paulinho, alguns jogadores pro Corinthians. Então o Corinthians tem um bom relacionamento com esse banco que tem um bom relacionamento com o Cruzeiro também. Daí fica mais fácil. Quando você tem um amigo em comum, você quer acertar suas contas com aquele cidadão ali que você está devendo. Vocês dois têm um amigo em comum que é amigaço de vocês dois. Fica bem mais fácil, né? Você senta na mesa, o cara põe vocês ali, agora conversem. É o que está acontecendo entre o Corinthians e o Cruzeiro. Talvez isso facilite. Eu acho que também, acho que foi o Carmona comentou lá que o que pode estar pesando em relação ao Montijo também, o problema, acho que da filha dele, que tem um problema de saúde e tal. Mas isso é um negócio que até favorece a vinda dele pro Corinthians, porque aqui em São Paulo estão os melhores hospitais e ele pode até tratar o problema familiar dele, o problema pessoal dele, que ele falou que não, mas todo mundo lá em Minas Gerais acha que interfere muito na produção dele. Algumas épocas em que ele teve que viajar para seguir a família, tal, foi para Buenos Aires, a produção caiu, a produção dele caiu. Aqui em São Paulo ele está a 2 horas de Buenos Aires e além do que, claro, em São Paulo os melhores hospitais do país, as melhores condições para tratar esse problema pessoal dele. Eu acho que isso é um fator que favorece o Corinthians e não atrapalha. Em relação a essa parte de reforços aí, já que a gente começou a falar em Montijo, aí o Paulinho vai ficar mesmo. Pelo menos o Andrés falou que ia fazer todos os esforços. Vai ter que aumentar o salário. É a parte que o presidente não gosta, né? Vai ter que aumentar o salário. O Andrés mesmo fala, se o cara me pedir 400 mil reais para ficar, eu não vou pagar. O cara que ganha, sei lá, 80, 90 pau, daí recebe uma proposta, até fica, mas fica se ganhar 4 vezes mais. O presidente não paga. Foi o que aconteceu com o Douglas, foi o que aconteceu com o Elias, o Christian, que falava, eu quero ficar, o cara joga pra torcida. O Elias até ficou porque também teve o reajuste após a Copa do Brasil. É verdade. Ele acabou ficando, né? Verdade. Mas os outros, que eram base do Corinthians, né, eram a base do time que ia disputar a Libertadores, acabaram saindo porque queriam sair. O Douglas falava, eu quero minha independência financeira, adoraria ficar, mas vou ganhar muita grana. O próprio Jusilei, que é um cara muito sincero e simples, falou, como é que eu vou ficar aqui se em 5 anos eu vou ganhar 5 milhões de reais lá, que eu nunca vou ganhar isso aqui. O Jusilei falou isso pra gente. O cara tem que fazer a independência financeira dele, né? Então a questão do Paulinho, apesar do Paulinho falar que vai querer ficar, que vai fazer uma força pra ficar, que quer disputar a Libertadores da América, se ele realmente recebeu essa proposta que não foi oficial do Milan, não houve nenhuma proposta oficial do Milan pelo Paulinho, mas a gente sabe que o empresário liga
para casa do jogador, o empresário liga pro empresário do jogador, uma conversa entre os dois empresários que às vezes não passa nem pelo clube, e fala: o Milan é um grande time, lá você vai ser o próximo Maldini, lá você vai ser não sei o quê, mexe com a cabeça do jogador. Então não houve uma proposta oficial do Milan, mas se realmente houve essa conversa, o Paulinho está pensando em mais cifrão para ele ficar, mas com certeza. Em relação ao investidor, eu acho que nesse momento, eu ouvi falar em torno de 8 a 10 milhões de euros, mais ou menos isso. Né? Se ele disputar uma Libertadores aí, o Corinthians for campeão da Libertadores, essa cifra de 10 acho que chega a 15. Mas é uma aposta, né? A gente já viu os jogadores também ao contrário, né? Que lógico, o clube pensou: não, vou deixar ele que ele vai valorizar. Daí o jogador vai mal, o jogador machuca, também claro, é uma grande aposta. É um risco, né? Mas eu te falo uma coisa, para o investidor, né? Que eu creio que se esperar mais 6 meses aí para ter um ganho maior, eu acho que não é nem um ano, é 6 meses, né? E uma Libertadores da América que o Corinthians, como sempre, entra como um dos favoritos. Então, ele não está jogando no time do interior do Chile, ele está jogando num grande time brasileiro que entra como cabeça de chave número 2, só perdendo pro Vasco. O erro do Corinthians na Libertadores do ano passado, desse ano aqui eu não digo, né? Mas do ano passado, foi ter começado a pré-temporada em janeiro, muito tarde. E vai acontecer de novo. Porque aquele time do Mano, né? Ele demorou para encaixar. Ele só encaixou um jogo antes daquele jogo da derrota do Flamengo. Né? Eu estava no Parque do Meu e falei: esse time está encaixando. Vai ser muito difícil esse time perder daqui para frente. Né? Perdeu lá no Rio por um acidente, um jogo atípico, muita chuva e tal. E aí aconteceu o pênalti do menino lá no acerto. Mas dali para frente, tanto que o time encaixou, que depois que terminou, foi eliminar a Libertadores, ele começou o brasileiro arrebentando também. Eu acho que um grande desperdício dos últimos tempos no Corinthians, o melhor Corinthians que eu vi nos últimos tempos, foi o Corinthians que ganhou do Internacional lá em Porto Alegre, na Copa do Brasil. Não, sim. Tava jogando muito. Se de repente os dirigentes do Corinthians pensassem, como você está falando, e segurassem por 6 meses aqueles caras, aquele time exatamente que jogou contra o Inter na Copa do Brasil, disputasse a Libertadores, eu acho que ia passear na Libertadores. Será? E eu acho que o Andrés teria se consagrado, porque ia ganhar a primeira Libertadores. Estava jogando muita bola e não tinha time no Brasil que estava jogando aquela bola. Não, eu concordo com você, mas eu acho que não. Por quê? Porque se você pegar o que ficou daquele time, os caras entraram numa descendente. Mas os que estavam jogando aqui sem os que saíram. Sim. Que eram a base do time, que era o Douglas, o André Santos. Os que ficaram, o Chicão caiu de produção, o Jorge Henrique caiu de produção, o Elias mesmo caiu de produção, entendeu? Individualmente falando, boa parte daqueles jogadores lá, depois entraram num período de acomodação, que o Corinthians foi um fiasco no brasileiro, né? Depois e aí... E até, não sei, aí eu já não sei, talvez você possa me dizer, que acho que o Mano queria começar a pré-temporada em dezembro e os jogadores não quiseram. Quiseram férias e voltar no dia 4 de janeiro. Exatamente. E ainda mais desmantelando o grupo, saindo alguns jogadores. Como o Corinthians tinha a possibilidade de ter largado o brasileiro, né? Podia se antecipar as férias dos principais jogadores 2 rodadas antes, largava o brasileiro, né? Dava férias pro pessoal, o pessoal se representava em dezembro, chegava no começo de janeiro já. Mas daí entra aquela tese que eu sou contra, que se o time colocar os reservas nas 3, 4 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, vai ser um disparate contra aquelas outras equipes que estão lutando por alguma coisa. Eu acho que cada um cuida de si. Exatamente. Se o time tem capacidade de não estar mais lutando para não cair, de já ter conquistado um título anteriormente... Cada um tem que defender o seu interesse. Claro. Da mesma forma que quando começa o Campeonato Brasileiro, os times que estão jogando a Libertadores colocam as reservas praticamente. Verdade. Eles vão tirando os principais que estão cansados e não disputam o brasileiro. Acabam jogando o começo do campeonato com reserva. O Santos, por exemplo, para mim fez certíssimo nesse brasileiro. Não tem o que reclamar. O Santos colocou os reservas contra o Cruzeiro, colocou os titulares contra o Ceará ou vice-versa, não sei. Eu acho que o Santos tem que pensar no Santos. Exatamente. O Muricy tem que pensar nos seus jogadores. Eu até acho que o Muricy exagerou, que ele colocou o Neymar para jogar contra o Atlético Mineiro em 7 Lagoas, um jogo que não valia nada. É a disposição do próprio jogador, né? Às vezes o jogador pede, né, para não perder o ritmo. 18, 19 anos, você quer jogar bola todo dia, bicho.
Mas daí o médico tem que chegar, né? O Liedson quer jogar bola também. Eu jogava bola 3, 4 vezes por semana, bicho. Entendeu? Perdi namorada, falei, pô, você só vai pro jogo pra fazer o quê? Quando você não tá jogando bola, você tá vendo o jogo. Eu falei, pô, sinto muito. Mas o Liedson, por exemplo, é um cara que não tem 18 anos, mas se depender da cabeça dele, ele quer jogar bola toda hora também. Sim, daí o médico tem que chegar e falar, meu amigo, eu entendo disso mais do que você não tá sentindo hoje, mas vai sentir amanhã, você vai acordar com o joelho desse tamanho. O médico tem que falar pro jogador, pro Neymar, no caso, que ele fala, calma, meu amigo, sei que você quer jogar, tal, mas dá uma descansada, você vai me agradecer lá na frente. Acho que daí o departamento médico do clube tem que entrar, departamento físico do clube, principalmente, fisioterapia e tal, tem que conversar com o jogador, porque atuar 60, 70 jogos seguidos, sem parar, em alto nível, não existe. Ninguém... A uma hora a dor vai surgir. O Ronaldo Giovanelli, né? O meu ídolo, né? Seu colega de trabalho lá. Seu sósia. Meu sósia. De cabelo. É também, é verdade do Ronaldo, eu gosto do ídolo dele. Ele falou que dia 16 anuncia um Carlito Tevez no Corinthians. Falou no programa, eu me assustei até. Eu tava apresentando o programa, qual que era? O Papo de Craque, segunda edição, das 5h30 da tarde. E o Ronaldo chegou lá nos estúdios e já falou, ó, tem uma bomba. Eu falei, qual? Você vai me falar antes do programa ou só no ar? Não, eu falo. Tevez dia 16. Ronaldo, não, tá bom, conta outra, vai. Eu vou falar. Eu falei, você vai falar no ar isso aí? Vou falar, é verdade, eu garanto. Eu vou falar no ar, Ronaldo, que é informação sua, porque eu não vou entrar nessa não. Ele falou, não, pode falar que fui eu. Daí eu abri o programa e falei, Ronaldo tem uma bomba, joguei pra ele, né? Porque daí ele falou pra mim depois fora do ar que 3 ou 4 fontes garantiram pra ele que o Tevez se apresenta no Corinthians no dia 16. Eu tô acreditando no meu companheiro, tô esperando, né? No dia 16. Interessante é que dia 16 é um dia depois do Andrés presidente deixar o cargo ao Roberto de Andrade, que é o atual diretor de futebol. Então, seria um presente pro Roberto de Andrade. Imagina, chegar com um dia de apresenta Carlito Tevez. Eu até perguntei via Twitter pro Ronaldo. Ele falou, pra dar moral quem tá chegando, a jeitão dele lá. Não sei, tô acreditando no meu companheiro, mas eu não tenho essa informação. As pessoas que eu conheço lá de dentro... Só o Ronaldo que tem essa informação. A gente, cada repórter, cada setorista tem as suas fontes, né? Claro. Então, eu também não perguntei com quem que o Ronaldo falou. Ele disse que 3 a 4 fontes dele garantiram que o Tevez veio. Eu fiz o meu cheque, né? Lá no pessoal que eu conheço, que conversa comigo lá dentro, e falaram, não sei de onde que ele tirou isso aí. Então... Eu perguntei pra ele, que era a fonte dele, ele não respondeu pra mim, né? Ele disse que ligou pro Andrés e o Andrés negou. Diz que o presidente do Corinthians falou, Ronaldo, tá louco, não vai falar isso porque não é verdade. Então, o próprio Ronaldo admitiu que o presidente do clube negou a informação. Mas... vamos esperar, né? Seria um grande presente de Natal para a torcida corintiana. Tem o Silvinho, não sei se você conhece o Silvio Romualdo, tem claro. O blog do Silvinho. O Silvinho tá falando, dia 14 é posse do presidente da República Popular do Corinthians, né? Dia 15 é a saída do Andrés, e dia 15 a saída do Andrés e dia 16 a chegada do Tevez. Assim esperamos, né, Silvio? Um abraço para você aí. Já esteve aqui também com a gente. Claro, um abração. E dia 15 também a inauguração do hotel lá no centro de treinamento do Corinthians. Então vai ser um período agitado. O André Negão esteve aqui sábado passado também, como falou isso pra gente aqui. Você que já, né, apesar que você é setorista do Corinthians já há quanto tempo? Desde 2009, janeiro de 2009. Então você não chegou a pegar o rebaixamento do Alibi? Não peguei a época do Alibi. Eu ia perguntar pra você, pra comparar a época do Alibi com a época do Andrés. Aí já, como você não fez o... a gente ouve falar, né, das diferenças, assim, o Corinthians passou por um período de modernização da estrutura muito em relação grande. Justamente ao tratamento do Corinthians com a imprensa, entendeu? Eu chegava, naquela época eu era folguista, o Roberto Carmona era o setorista do Corinthians ainda na época, eu cheguei a fazer alguns treinos, a trabalhar em alguns treinos. E não tem comparação, assim, a estrutura que o Corinthians tem hoje, que é uma estrutura realmente de invejar outros clubes. E anteriormente era o contrário, né? O Corinthians invejava, porque o Corinthians era até motivo de chacota. A sala de imprensa no Parque São Jorge era um catado que eles puseram lá, um porão com os microfoninhos ali, e chamavam aquilo de sala de imprensa. Eu cheguei a fazer alguns treinos, aliás, muitos treinos, inclusive na época do Ronaldo, no Parque Ecológico do Tietê, e sem brincadeira, eu já contei isso no ar lá na rádio. O segurança
chegava pra gente 6h15, 6h20, assim, quando começava a escurecer, e falava, amigos, vocês vão entrar no ar ainda? Eu falava, não, vou entrar no ar, preciso ficar aqui até às 7. Se eu sou vocês, eu vou embora. Mas por quê? Daí o segurança falava, porque eu tô indo. Ia embora, e a gente ficava lá com o material de transmissão, com equipamento e tudo, e ficava olhando pro lado. Eu ficava gravando meu boletim aqui e pedia pro outro repórter olhar pra trás pra ver se não chegava ninguém pra roubar. Não, essa era a estrutura de trabalho passada, que graças à atual administração, que pode ser criticada em diversos aspectos, fez também, é claro, como todo mundo, muitos erros, algumas coisas que deviam ser feitas e não foram feitas, mas nesse ponto não tenho o que criticar, porque realmente a estrutura para trabalho, não só trabalho da imprensa, né, porque senão parece que eu estou aqui falando em causa própria, não é uma estrutura para a gente trabalhar, é para trazer as informações para quem quer, para você que está vendo a TV Corinthians, que está ouvindo a rádio, você tendo uma melhor estrutura, você pode produzir melhor, né, e trazer mais informações sobre o próprio clube. Eu perguntei mais realmente nesse sentido mesmo, para saber como é que era o tratamento em relação à imprensa da época anterior e como é hoje, né? Claro, Não é nem em termos de estrutura, mas em relação ao tratamento mesmo, né? Claro. De abertura, de passar informações, né? Esse tipo de situação, porque assim, o torcedor, eu, como teoricamente um ouvinte profissional, né? A gente analisa... Você era ouvinte, agora você é apresentador. Então aqui agora, também é apresentador. Agora é outra coisa, mudou de status. Vamos lá. Quer dizer que então você não sabe a fonte do Ronaldão. As fontes que garantiram o Tevez, eu até procurei saber, tenho curiosidade assim como você. Eu não quero saber da fonte, Ronaldo, mas se você tiver certo, cara, vou te dar um beijo nessa careca. Que isso. Um abraço pra você, Ronaldo. Ronaldão que vai estar amanhã lá comigo na Transamérica. Esquenta lá. Isso, eu vou apertar ele, você lá. É um cara bem predestinado, vamos dizer. Eu gostaria de estar muito no seu lugar. Pô, primeiro você trabalhou com o Neto, outro ídolo pra mim, né? Verdade. E agora é Ronaldo Giovanelli. Pô, isso é... Dois caras de gente finíssima, assim, que... Eu tive a sorte, além de serem dois ídolos do futebol, dois ídolos do Corinthians, são dois caras que ajudam muito, assim. O Neto, nossa, não tem nem o que falar dele. É um cara generoso demais, assim, não só generoso no sentido físico da palavra, de te dar alguma coisa, te dar um presente, não é isso. É generoso de te ajudar em tudo, assim, um cara que fala, você tá precisando de alguma coisa? Não, você tá mal, você tá triste, pô, como é que você quer que eu te ajude com alguma fonte, por exemplo, no caso do Corinthians, ou você quer dar aquela notícia antes de mim, já aconteceu isso também, ó, tem uma notícia, mas fala você porque eu não preciso, fala você, fala como se fosse você, não sei o quê. E também generoso em todos os outros sentidos que não precisa nem falar. E o Ronaldo, que eu não conhecia, comecei a conhecer quando o Neto saiu do Esquenta, que o Éder chamou o Ronaldo para trabalhar com a gente. Eu não sabia que eu ia virar apresentador do Esquenta, achei que era o próprio Ronaldo, né, que ia substituir o Neto. De repente o Éder e a esposa dele, a Cristiane, chamaram a gente na sala, me chamaram, eu não sei o que eu vou fazer lá, eu fui lá, né. Eu cheguei lá, ó, o Marco Belo vai apresentar, o Ronaldo vai estar junto no programa, vai co-apresentar, tal. O Ronaldo chegou pra mim e falou, ó, eu não conhecia ele ainda, ele falou, eu não tenho vaidade nenhuma. Vocês me põem aqui, o que vocês quiserem que eu faça, eu faço. A minha única vaidade é minha família que está lá em casa. Então aqui eu estou à disposição para o que vocês quiserem. Eu achei um cara que você não conhece, na primeira reunião de trabalho fala isso, porque o cara com a história dele, com tudo que ele já ganhou, podia chegar e falar, não aceito isso, não aceito aquilo, eu não vou fazer reportagem, eu não vou chegar segunda-feira às 3 da tarde para ficar 2 horas em reunião de pauta, não sei o quê. Tem gente que não aceita. Ele aceitou tudo, gente finíssima, o Ronaldo, assim como era o Neto. O que eu sou feliz em dizer que, sim, eu sou fã, né, fui fã do Ronaldo e do Neto como jogador, né? Depois acabei sendo mais fã ainda por saber que o cara era corintiano tão fanático quanto eu, os dois são. E agora, com o tempo que eu virei sócio, né? Sou sócio, frequento o clube e por estar desfrutando das amizades que eu consegui aí de estar ouvindo tanto programa esportivo, né? Acabei conhecendo os dois pessoalmente. Você não vai virar conselheiro, não? Hoje, no momento ainda não posso, né? Então, quer dizer, e hoje eu sou fã da pessoa, do cidadão, do Ronaldo e do Neto, porque eu acabei conhecendo a pessoa, né? Verdade. E sabendo como os caras são duas pessoas maravilhosas, sensacionais. Isso que é bastante gratificante nisso, né? Você tá próximo dos seus ídolos. Verdade. O Neto, quando ele entrou na Transamérica, ele estava vindo da Rádio Globo.
e ele não tinha ainda aquele negócio que ele tem hoje, que é um improviso, não tinha tanta experiência assim, apesar de ter trabalhado um pouquinho na Rádio Globo, e foi pegando na própria Transamérica. Depois disso ele foi pra televisão, daí já virou, né, todo mundo conhece, já se soltou na frente da câmera, no microfone mais ainda. Hoje na Rádio Bandeirantes ele tá muito bem também, ao lado do Datena, nos programas. E o Ronaldo já vem de uma geração depois, que ele começou depois. Então eu costumo comparar os dois. O Ronaldo, ele tá mais ou menos como o Neto quando entrou na Transamérica. Ele tá pegando, se soltando, porque ele é um cara muito carismático também, assim como o Neto é. Então acho que o Ronaldo vai com certeza chegar, e os dois vão, com a experiência que tem, sabem tudo de futebol e o carisma que eles têm, virarem dois grandes comentaristas. O Neto já é, mas vai melhorar ainda mais, e o Ronaldo vai chegar lá. Eu tenho acompanhado, né? Acompanho o Neto já faz tempo, o Ronaldo também. Eu acho que o Neto está crescendo na frente do vídeo assustadoramente. Cada semana que passa ele mudou muito, né? Em relação a ele, realmente ele está crescendo bastante, estão ajudando bastante ele está aprendendo, assimilando muito bem. Verdade. Nesse aspecto, né? Agora virou apresentador também, né? Exatamente. Né? Kodama e Neto. Só acontece. Tá certo, um abraço lá pro pessoal desse que acontece, pro Terence, lá fico enchendo as paciências dele também lá. E a Twitter aqui, por isso que inventaram esse Twitter aqui, pra mim foi uma maravilha. É a festa pra você, aqui, né? E o pessoal que tá mandando tweet agora pra gente aqui? Vamos ver aqui, deixa eu ver se tem alguém lá. Hoje tá acho que o pessoal tá meio fugindo da chuva aí, cara. Será? A gente tem que falar de outros clubes também aqui, né? A gente só fala do Corinthians. Mas foi campeão, bicho. Mas foi campeão faz uma semana. Qual uma semana? Semana do título. Fala uma coisa pra mim, que nem cheguei a comentar em relação ao Sócrates. Você chegou a fazer alguma matéria, entrevista com o Sócrates? Conheceu ele pessoalmente? Eu infelizmente, não conheci o Sócrates pessoalmente. Não, eu conheci o Sócrates, fiz uma entrevista com ele só. O Sócrates foi um grande ídolo meu, assim, pessoalmente. Eu lembro de ser bem novo, assim, e minha família, meu pai, meu avô, gostavam muito do Sócrates, então eu lembro de eu começar a gostar de futebol e já admirar o futebol do Sócrates, que era um futebol diferente. E quando eu fui crescendo, eu fui admirando também a pessoa, as ideias dele, fui conhecendo a história dele, tudo que ele lutou, o período da democracia corintiana, das diretas já. Então sempre foi muito grande, né? Muito, eu sempre admirei ele de todas as formas, inclusive quando me perguntam os maiores ídolos, eu sempre coloco o Sócrates no meio como os maiores ídolos meus, pessoais. Agora, em entrevista eu fiz uma só com ele, foi uma coisa rápida na época do Esquenta, foi um prazer ter conhecido ele, mas queria ter conhecido mais. Infelizmente, conheci muito pouco dele, não cheguei a conversar, bater papo com ele. Eu tenho um primo que chama Paulo Sócrates, né? Até eu comentei isso pra ele outro dia. Você sabe por que você chama Sócrates? Eu não sei, não. Eu falei, o seu pai colocou Sócrates porque ele era fã do Sócrates, jogador do Corinthians, né? Pô, mas meu pai é palmeirense, pô. Mas ele era fã, ele gostava muito, ele achava o Sócrates, ele admirava muito o Sócrates pela inteligência dele, pela postura política dele, como ele se posicionava, que era uma coisa pra época dele. Hoje os jogadores são muito mais esclarecidos. Na época do Sócrates, ele era um ícone ali dentro do... Ele fala que futebol foi um lapso na vida dele, que por ele não seria jogador de futebol. Como é que você ouve um jogador falar isso hoje em dia, né? Hoje é o sonho de todo moleque ser jogador de futebol, ganhar muito dinheiro, ficar rico. Sócrates fala, não, eu queria ser médico. Os jogadores de futebol me forçaram a ser jogador de futebol. Inclusive, na época de Ribeirão Preto, ele dava muito mais prioridade para a faculdade do que para os treinos. Eu vi entrevistas dele em que ele falava assim, na faculdade eu nunca faltava, nos treinos eu faltava às vezes, e quando não dava eu treinava à noite, de madrugada e tal, mas na faculdade ele ia, era a prioridade da vida dele, era essa. E a homenagem que os jogadores do Corinthians fizeram para o Sócrates no jogo contra o Palmeiras, eu acho que foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi dentro de um estádio de futebol. Assim, eu estando lá, vendo aquilo, arrepiou. Os jogadores com o punho levantado, assim, cerrado. A homenagem para ele foi uma coisa impressionante. E a torcida todo também. O estádio inteiro. Eu lembro que eu cheguei no estádio, era por volta das 11 horas da manhã para fazer o esquenta, que começou às 2 da tarde. E
o Rodrigo Vessoni, que é repórter do Lance, setorista do Corinthians, que veio me falar dessa ideia. Que a torcida do Corinthians, através das redes sociais, do Twitter, estavam falando, tinham tido essa ideia e tal, e para eu falar no ar, na rádio. Eu falei na rádio e tal, e a gente ainda pensou, será que os jogadores também vão fazer, além da torcida? Porque eu estava falando na rádio, para quem escuta a gente, né, que muitos torcedores que estão indo no estádio vão escutando a Transamérica. Falei, você, tal, no minuto de silêncio, todo mundo levantando a mão, no punho fechado e tal, e eu pensei comigo mesmo, será que os jogadores vão fazer? Só que eu não sabia. Quando eu vi os jogadores fazendo, achei muito legal. Há quem diga até que se o Marcos estivesse no Palmeiras, tinha feito os jogadores do Palmeiras participarem da homenagem também. O que é interessante em relação à administração do Andrés é que muita coisa que parte da torcida, ele aceita lá. Ele recebe informação e ele aceita, e o pessoal que trabalha com ele, as diretorias, todos acabam implementando a ideia do torcedor. Né? Não sei se você sabe, né, em relação à informação, você conhece o projeto Time do Povo, que é um projeto social do Corinthians, né? Sim. Você já conhece. Então, o projeto Time do Povo, ele partiu de uma ideia de um torcedor. Né? Até eu conheço ele, quem é o Dandy lá, que é um amigo nosso lá, que é sócio do clube. A campanha Sangue Corintiana também, partiu de um torcedor também. Então, quer dizer, na administração passada isso de forma alguma seria admitido. É verdade. Né? Então, quer dizer, eu acho que toda e qualquer boa ideia tem que ser assimilada e desenvolvida. Né? A própria manifestação a favor do Sócrates, não sei se as pessoas sabem disso, mas o Sócrates, por ser um cara muito crítico, ele era muito crítico à presidência do Corinthians e muito crítico à aproximação do Andrés com o Ricardo Teixeira, presidente da CBF, e a pessoa do Andrés. Então a relação deles não era das melhores possíveis. O Andrés, se fosse um cara autoritário, como dizem que ele teria bloqueado qualquer manifestação do Corinthians, né? Da torcida faz o que quer, mas do Corinthians a favor do Sócrates. Ele não fez isso. Ele até ia comentar isso, que o Andrés ele foi muito respeitoso em relação ao ídolo do Corinthians. Verdade. Entendeu? Ele não fez nenhum pronunciamento agressivo em relação ao Sócrates. Né? Ele reverenciou o ídolo, que também foi ídolo dele também. Né? Claro. Apesar do Sócrates sempre criticar a administração dele e às vezes equivocadamente, né? Apesar de ser o Sócrates meu ídolo também, mas equivocadamente não participar de, o pessoal tinha elaborado uma homenagem para ele dentro do memorial do Corinthians, ele recusou o convite em virtude de ser a administração do Andrés. Só que é uma coisa do clube, do Corinthians para ele, não é uma coisa do Andrés para ele. Então, por isso que eu disse que foi um equívoco da parte dele. Marco, o Silvinho está perguntando aqui se você conhece o Sabiá, que é um jogador da base do Palmeiras, que entraria no rolo da ida do Kleber para lá, pro Palmeiras. Não conheço o Sabiá, não. Jogador da base do Palmeiras? Conta essa história melhor pra gente aí, Silvinho, que a gente fala aqui. Passa pra gente aqui que a gente fala. Escreve pro Codão aí. Pelo Sabiá? Escreve pro Kodama aí. Será que o Silvinho é fonte do Ronaldo também? Vai ver, você é fonte do Ronaldo, não, Silvinho? Fala do Tevez também, fala se acredita no Ronaldo ou se não acredita no Ronaldo, que o Tevez vai vir pro Corinthians no dia 16. Olha, eu acredito que o Tevez venha pro Corinthians, eu acredito piamente nessa história aí, viu, bicho? Eu tô com o pé atrás, não sei não, viu? Apesar do Ronaldo ser grande amigo meu, acredito muito no que ele fala, mas às vezes as fontes erram, né? E não sei, seria uma surpresa muito grande, porque tem grandes clubes da Europa em cima dele, querendo o futebol dele, a não ser que ele queira vir, porque às vezes o jogador quer, né? A não ser que ele tenha falado, eu quero jogar no Corinthians, eu acho difícil. Financeiramente, ainda, apesar de ter melhorado muito, financeiramente competir com o Milan e com o Lyon, aliás, com Paris Saint-Germain, que quer o futebol do Tevez, eu acho bem difícil competir. Mas eu acho que assim, o problema dele não é grana. O problema dele é que ele quer ficar perto aqui da terra dele, entendeu? O problema dele. E ele vai ganhar muito bem aqui também. Não vai ganhar tanto quanto lá, mas vai ganhar muito bem aqui. E outro detalhe, lá o imposto de renda é feroz, né? Claro. Nossa é feroz, mas lá é muito mais feroz. E o presunto é mais barato aqui também, né? Exatamente. Gasta menos para comer. Exatamente. Aqui, não, existe esse aspecto aqui. Também, o cara sendo ídolo aqui do Corinthians, ele não gasta nada, né? Vai nos lugares que você não paga, aqui Tevez não paga. Você, por exemplo, vai servir vários churrascos pra ele. Pô, com certeza. Quando ele jogava no Corinthians, eu comprei disco da banda dele, bicho, do Piola Vago. Boa, foi você então que comprou? Fui eu. Foi você? Fui eu.
Fazer o quê, né, bicho? E esses caras que estão chegando aí no Corinthians aí? Cássio Ramos, goleiro, Gilcinho, acho que fechou. Gilcinho tá no Japão. Tá praticamente fechado. Aí veio o Vitor Júnior, né, também, chegando. Vitor Júnior do Atlético Goianiense, que passou pelo Santos já, inclusive. E eu cobria o Santos, inclusive, na época que ele jogava lá. Não estava em grande fase não, o Vitor Júnior, eu diria. É um Moraes. É um Moraes? É um Moraes. É um Moraes. Me pareceu assim que ele tem uma dinâmica de jogo bastante interessante, né? Só que acho que ele peca um pouquinho em finalização. Talvez ele não seja um grande jogador porque ele seja meio afoito em relação a finalizações. Já tem uma certa experiência, mas eu não acho ruim não o Corinthians trazer alguns jogadores assim, apesar do Duílio, que é diretor de futebol, ter falado que o Corinthians busca qualidade e não quantidade. Se você for ver a tabela da Libertadores da América, o Corinthians vai para o México e vai para a Venezuela na primeira fase. E vai estar disputando o Campeonato Paulista. Então o Corinthians precisa de jogadores para comporem o elenco para disputar o Campeonato Paulista. Porque essa história de que dá para jogar os dois com força máxima não dá certo não. Então eu acho que fazer uma boa temporada e de repente levar o clube 5 dias lá pro México, em vez de ir num dia jogar e voltar no outro, porque tem jogo contra o Palmeiras aqui de repente, ou contra o São Paulo, eu acho que fazer uma preparação de Libertadores e levar o grupo principal para lá, esquecer um pouquinho o Campeonato Paulista, eu acho que é uma das chaves para ir bem na Libertadores. E para isso você precisa do Felipe, do Bragantino, que está chegando também. O Cássio, eu não digo, o Cássio é outra história, um goleiro para fazer uma sombra para o Júlio César, porque o Renan quer sair, quer ser emprestado, e o pessoal ainda não está confiando tanto assim no Danilo Fernandes, caso aconteça alguma coisa com o Júlio César, né? Entendi. É o famoso C, que na posição de goleiro existe muito, né? Goleiro você precisa ter confiança nos dois. Você não pode ter um teste, porque vai que acontece alguma coisa como aconteceu no Brasileiro com o Júlio César. Para a diretoria, o Danilo Fernandes ainda não está preparado para ser o número 1, apesar de ter grande qualidade. Tem muito potencial. O Danilo Fernandes, inclusive, tem gente que fala que pela idade dele ele vai superar o Júlio. Pela idade dele, que é um goleiro muito mais novo. Das atuações dele, eu gostei. Mas alguns jogadores que o Corinthians está trazendo para compor o elenco é por causa disso. Vai jogar o Paulista e pronto. Não vai ser titular da Libertadores nem fazer o gol do título. Também não precisa trazer só esse jogador. O clube não vive só de Adriano e de Ronaldo, né? Não, vive de Vitor Júnior também. Também, vai saber, né? No Gabiru. Que é verdade, verdade. Quem diria, né? O Silvinho tá falando aqui que a BMG daria 12 milhões e em troca cederiam alguns jogadores da base para eles. Como o Sabiá, que é a revelação do Sub-17. Talvez quem deve saber essa informação do Sabiá e conhecer bem ele é o Savoia, né? O Savoia acompanha bastante a base lá. Né? Verdade, a base do Palmeiras, do Corinthians, o Savoia entende bastante disso. Mas se o Silvinho tá falando, a gente acredita também. Pode ser um bom negócio para os dois, né? 12 milhões, eu particularmente eu acho que o Kleber ele já passou do ponto, cara. Ele é um grande jogador, muita qualidade técnica, mas ele parece que é aquele cara que não tem mais aquela gana de chegar em algum lugar. Já fez o dele, né? Já fez a história. Ele não parece que ele não tem. Ele vai pra seleção, mas parece que ele não tá com vontade de jogar na seleção, entendeu? Ele quer jogar aquela bolinha dele lá, joga lá, dá um cruzamentinho, sai um gol e pronto. Não me parece aquele cara que quer chegar em algum lugar. É um cara muito técnico, né? Um cara que, nossa, pra posição dele é um cara técnico demais. Mas é o que você falou, ele já fez tudo. Só não disputou Copa do Mundo. Eu gostava muito dele, muito. Eu elogiava muito. Tecnicamente, pra mim, ele é muito bom. Pelo menos na época de Corinthians, ele jogava muita bola. Mas no time do Palmeiras cabe. Cabe? Cabe muito no time do Palmeiras. Nesse time do Palmeiras cabe. Não, eu sei que o Palmeiras precisa desesperadamente de reforços. E caras com experiência, caras que segurem uma manifestação da torcida, caras que segurem, de repente, uma crise no elenco, uma briga entre dois jogadores, o cara que chega e fala, calma, já vivi isso, meu amigo, não é por aí e tal. O Palmeiras não pode viver só de jogador de 17, 18 anos. Viu? Eu não acho que o Kleber seja esse jogador, não. Você acha que não? Eu acho que não, ele não é um cara que é apaziguador, não. Mas é um cara experiente. É um cara experiente, com certeza, né? Mas eu acho que se formar uma base de 4, 5 jogadores experientes, ele fez aquela manifestaçãozinha dele lá na torcida do Santos, lá, né? Falando da torcida do Corinthians, pra mim... Ali você parou de gostar do futebol dele, né? Achou que ele não tinha tanta técnica assim. Ih, não. Sério, Silvio? Ô, louco. Só que o BMG colocaria o Sabiá pra jogar no Corinthians.
O BMG, como eu disse, que é parceiro do Corinthians em várias negociações. Pode acontecer. É forte, hein, bicho? Pode acontecer. Forte, Silvinho. Vou procurar saber a respeito desse Sabiá com meu amigo Savoy e também com o Leandro Boldaquian, que é o setorista do Palmeiras, lá da Transamérica. Será? Não sei, o Corinthians está precisando, né? Precisa de um outro lateral, apesar que o Dodô lá acabou contundido e tem um outro lateral lá do... Marcelo Oliveira vai voltar. Mas esse daí acho que não... Já foi, voltou. Vai voltar de novo. Apesar que o Marcelo Oliveira e Ramon, pra mim, é do mesmo nível. Tá do mesmo nível, Pra mim é do mesmo O Corinthians nível. apostava muito no Dodô, até ele ter a contusão. Eu conversei com alguns membros lá da diretoria do Corinthians que disseram, não, a gente espera a volta do Dodô pra tentar encaixar ele no grupo do ano que vem. Pra ser pelo menos o reserva do Fábio Santos. Mas, com a contusão dele, vai ficar um tempo fora. O Ramon, eu acho que não tá com muita moral com o Tite, não. Não tem ficado nem no banco de reserva em algumas partidas. O Corinthians precisa de um lateral. O Tite não tem dado oportunidades ao pessoal que vem debaixo do Corinthians. Eu acho que é isso daí que ele peca um pouco. De não ter dado oportunidades. Alguns jogadores têm qualidade, mas não têm maturidade ainda. E você colocar no time de cima para queimar o jogador, como aconteceram com vários jogadores do Corinthians. Você tem que ir levando o cara para colocar um jogo aqui, um outro jogo ali. Claro. Para você nunca colocar, chega num determinado momento no campeonato que eventualmente que estava o Lierson machucado, ele não tinha opções de ataque. Ele chegou a levar para alguns jogos o Elias Oliveira, o Taubaté. Então, mas... o Taubaté acho que ele botou poucos minutos em um jogo lá. Mas é um caso mais, eu acho, de observar. Eu acho que nisso eu não sou totalmente contrário, não. Porque você põe o menino, é ruim pra ele. É claro que todo mundo quer jogar. O Elias Oliveira vai pro banco, acho que vai começar jogando, ou que com 15 minutos vai entrar e vai resolver o negócio. Mas olha o que aconteceu com o Boquita, por exemplo, que no Corinthians foi jogado às feras, fora de posição pelo mano. Coitado do Boquita, foi colocado como meia, sendo que ele é volante desde a base. E daí o pessoal começou a criticar, o moleque perdeu a cabeça, daí parou de jogar bola mesmo quando jogava de volante, e na Portuguesa tá super bem. Então eu acho que tem que ter muito cuidado quando você põe claro que há exceções, né? Sim, claro. Eu acho que se surge um Neymar, você não vai pôr, ou surge, sei lá, um outro jogador de personalidade que com 16 anos de idade entra e arrebenta, tudo bem. Mas é muito difícil aparecer um jogador com essa qualidade, principalmente com essa maturidade. A maioria dos jogadores não aguenta pressão, não. O pessoal fala muito bem pra mim, do Nenê Bonilha, que tá no elenco, e do outro menino, que eu esqueci o nome agora, no lateral esquerdo também. Lateral esquerdo que tá no elenco? Tá no elenco principal? também. Além do Ramon? Um... Tem o Denner, que é da base, né? O Denner que é da base. O Denner, eu também ouvi falar muito bem dele, mas estão preparando ele. Eu acho que nesse ano o Denner vai aparecer um pouco mais. O Tite já elogiou o Denner algumas vezes, publicamente inclusive, e em conversas particulares. Então eu acho que o Denner, por exemplo, é um cara que vai sendo colocado aos poucos, mas não é um cara para começar um jogo de Libertadores da América. E o Nenê Bonilha precisa ter cabeça. O cara que veio do Paulista, né, foi colocado ali, entrou em um jogo ou outro e virou uma espécie de Fábio Ferreira, assim, não sei se você lembra do Fábio Ferreira, que fazia muitas festas, né? O bairro do Fábio Ferreira era um bairro bastante agitado, né? Com Zelão, né? Os dois moravam juntos. Os dois moravam juntos, então... Eu conheço os caras que foram lá no apartamento deles. É sério? Te chamaram ou não? Não, não me chamaram não, eu conheço quem foi. Você só ficou sabendo. Eu só fiquei sabendo depois. Essa história é muito interessante, né? A gente ouve falar, jogador e tal, tava na balada, mas quem contou? Tava lá também? Essas informações a gente tem bastante, né, cara? Isso é engraçado que quando saiu lá que a torcida do Corinthians foi no apartamento do Zelão, 50 torcedores, olha, que eu recebi informação, foi meia dúzia, não foi 50. E fazer barulho por 50. 50 torcedores. Os caras fizeram bastante barulho, né? Mas não foi 50 torcedores. Cada um valia por 5, 6. Né? Eu até descobri posteriormente onde é que estava o Fábio Ferreira, mas aí eu também não posso comentar. Não cabe falar aqui, tá bom. Então. Não posso comentar. Marquinhos, estamos aqui no encerramento aqui do nosso programa aqui. Foi um prazer enorme de receber aqui. Queria que você mandasse um abraço para os nossos internautas aí. Claro. Foi um prazer participar aqui. Passou rápido, né? Eu achei que a gente ia continuar aqui por mais um tempão, conversando. Falamos bastante de Corinthians, mas citamos algumas coisas dos outros times aqui. Com o Kodama vestido assim, é complicado, né? Mas foi um prazer, muito legal. Quando vocês quiserem
Eu venho com o maior prazer aqui para conversar, para participar do programa. Um abraço para vocês que participaram pelo Twitter do Kodama aqui. Posso falar o meu Twitter também? Claro, posso ficar à vontade. É Marco_Belo, Belo com 2 L's. Pode mandar pergunta para mim também, para o pessoal da Transamérica. Amanhã tem esquenta das 2 às 4 da tarde, todo domingo. Tem Papo de Crack, primeira edição, segunda edição, no 100,1 da Transamérica. E estou à disposição aí, Kodama. Foi muito legal o papo. Lá? Tem o Esporte de Primeira, das 7 às 8 da manhã, programa da madrugada. Você que está indo trabalhar, já acorda com o esporte. Tá certo. Marquinhos, obrigado. Imensamente agradecido de você estar aqui, vir aqui bater um papo com a gente, falar de Corinthians, falar de futebol, né? Não deixei você falar de outras coisas, só deixei você falar de Corinthians, abusar justamente pelo fato de você ser setorista do Coringão. É o maior prazer. Agradecer a galera que acompanhou a gente aqui hoje e está acompanhando a gente aí. E agradecimentos aí ao Tite, ao elenco do Corinthians, pela alegria, pelo Penta brasileiro. Vai Corinthians, sábado que vem estamos aqui de volta. Um abraço, tchau!